uma perspectiva muito nacional de como vão estabelecer enfim, as suas negociações, as suas estratégias. Então, a questão que eu estou trazendo para vocês, ela está vinculada se essa crise ela seria superada no futuro e se o sindicato saberia lidar com temas como, por exemplo, os temas que estão relacionados às empresas transnacionais, né? Que tipo de acordo, que tipo de estratégia que poderia ser estabelecido com relação a essas empresas. Então, a apresentação está se direcionando nesse sentido de pensar o sindicalismo internacional como um espaço de oportunidades para a renovação do sindicalismo brasileiro, né? Ou seja, o sindicalismo, é uma pergunta que eu vou tentar responder no final da apresentação, mas até o final da apresentação, né? Que é se o sindicalismo internacional ele pode ser encarado como uma certa tendência, né? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda, se a internacionalização sindical ela poderia, de fato, influenciar nas regulações de trabalho no plano nacional. Em que medida que a gente pode considerar isso? E também se a internacionalização sindical ela pode ajudar os sindicatos nacionalmente estabelecidos a renovarem as suas pautas, as suas estratégias. Então, voltando para essa lâmina, eu acho que a gente pode fazer acho que é importante fazer uma breve digressão, até para todos os ouvintes que estão escutando essa fala, essa apresentação. Acho que muito do próprio sindicalismo internacional não é muito conhecido, muitas vezes, como é que ele se estrutura, como é que ele pode acontecer, né? Como é que um sindicato pode se internacionalizar. Acho que existem alguns caminhos. Um desses caminhos é através das federações sindicais internacionais, que são organizações internacionais setoriais, né? Que, ou seja, os sindicatos de determinados setores são filiados diretamente às federações internacionais. Um outro espaço é o espaço das confederações sindicais internacionais, que consegue essa mesma ordem nacional, vertical que a gente tem, de sindicatos, federações, confederações, porque as confederações sindicais internacionais elas teriam as centrais sindicais, né? Então não teria uma correlação direta no âmbito internacional de federações e confederações. Então, as confederações sindicais internacionais, por exemplo, no Brasil, a CSA, por exemplo, a Confederação Sindical das Américas, está vinculada à CSI, que é a Confederação Sindical Internacional, seria a CUT, a Força Sindical e o UGT. Então, as centrais sindicais são afiliadas, enquanto as federações sindicais internacionais, como a gente vai ver, no caso dos metalúrgicos, na época do estudo era FITIM, né, agora industrial, teve uma fusão. E no caso do setor da construção, a Internacional dos Trabalhadores da Construção. Então, um terceiro aspecto aí do processo de internacionalização, ele acontece também por meio dos acordos marcos internacionais, que são estabelecidos junto a empresas transnacionais e que são objeto, digamos assim, objeto de desejo, pode falar dessa forma, das federações sindicais internacionais em suas campanhas, um dos primeiros objetivos dessas campanhas. E por fim, então, em termos de relações sindicais internacionais, a gente pode destacar também as relações bilaterais entre os sindicatos, que é o que a gente vai ver nesse processo aí de internacionalização do sindicalismo no Brasil. Então, eu gostaria de ressaltar para vocês, inicialmente, tratando de uma pesquisa que eu realizei que está vinculada a dois setores, a uma comparativa de dois setores, que é o setor metalúrgico e o setor de telecomunicações, né? O período de análise aí foi relacionado entre a década de 80 e os anos 2000, são 3 décadas nesse sentido, né? Nesse processo eu tratei, então, de um lado, de estudar o setor metalúrgico, inicialmente o Sindicato Metalúrgico do ABC, um objeto de estudo que se amplia a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e, em certa medida, a própria CUT. Né? Então, o sindicato e a confederação estão afiliados à CUT. Do lado das telecomunicações, então, o processo, o objeto de análise, está vinculado ao Sindicato de Telecomunicações do Estado de São Paulo, o Sintetel, afiliado à Força Sindical. Então, por que essa escolha? Né? Essa escolha não foi arbitrária, né? Ela se deu, na verdade, por dois setores muito importantes, até em termos sociológicos, né? Talvez a gente possa dizer aí que as telecomunicações hoje esteja passando a representar o que, em certa medida, o setor automobilístico representou em décadas anteriores, né, em termos de quantidade de trabalhadores, em termos de certo simbolismo que ele representa,
E também essa comparação ela permitiu avaliar ou contrastar duas centrais sindicais que, em certo momento, acho mais que em outros momentos, pôde constituir um campo sindical, né, em termos de oposições, em termos de como elas foram, como a própria força sindical, a razões fizeram a força sindical ser criada. Então, nesse processo de internacionalização que eu avalio para esses dois setores, o que eu identifico inicialmente, então, é a transição entre duas formas de escolha sindicalismo internacional. O que eu quero dizer com duas formas de escolha sindicalismo internacional? Estou me referindo a um sindicalismo internacional passivo, em contraposição ao sindicalismo internacional ativo, ou o que eu chamo também, aventuro chamar, né, de um sindicalismo internacional baseado no consumo de relações internacionais, que se contrapõe ao sindicalismo internacional mais protagonista, digamos assim. Então, indo agora ao entendimento de como que esse processo de internacionalização, essa polarização, ela se desenvolveu ao longo dessas 3 décadas de estudo, os anos 80 eles poderiam ser considerados aí como um período de certa passividade de consumo de relações internacionais. E eu falo isso no sentido de afirmar que os dois setores, a internacionalização sindical, ela se constituiu basicamente através do processo de cartas de apoio com relação a mobilizações, visitas de lideranças internacionais ou intercâmbio sindical. Intercâmbio sindical no sentido da realização de viagens para a formação de lideranças, ou seja, viagens que estavam servindo como um embrião para que o sindicalismo brasileiro pudesse se internacionalizar de uma forma mais forte, digamos assim. Então, no lado dos metalúrgicos, eles já davam, nessa década, os seus primeiros passos para o desenvolvimento de um comportamento ou de uma internacionalização sindical mais substancial, digamos assim, ou de uma internacionalização sindical mais protagonista, digamos assim. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que nos anos 80, esse argumento ele se refere à ideia de que nos anos 80 houve um intercâmbio dos trabalhadores metalúrgicos, de suas lideranças, com sindicatos europeus, por exemplo, através de comissões de fábrica, né, principalmente de empresas alemãs, né, e também de grupos de trabalho que foram consolidados em certas redes, certos comitês internacionais posteriormente. Então, do lado das telecomunicações, por outro lado, esse processo que era embrionário de consumo de relações internacionais, ele está vinculado explicitamente à participação em determinados eventos e uma participação em eventos internacionais e uma participação estritamente ligada ou concentrada na figura da cúpula sindical, né? A presidente do sindicato, principalmente, que participava dessas relações internacionais que eram estabelecidas no momento. Ou seja, de certa forma, nas telecomunicações, essas trocas elas se constituíram de uma forma menos intensa. Então, nos anos 90, a gente pode considerar essa década como um período de transição para as relações, transição no processo de internacionalização das relações sindicais brasileiras, esses setores que eu estou apresentando para vocês. E esse processo de transição, que é importante dizer, ele seguiu diferentes ritmos, né? E ele teve, esses diferentes ritmos estiveram relacionados basicamente aos diferentes relacionamentos que foram estabelecidos na década de 80, né? O que se somou também às especificidades setoriais dos dois setores, né? Então, nessa década houve uma transição, digamos assim, fazendo contraste entre os metalúrgicos e as lideranças de telecomunicações, uma transição do lado do metalúrgico, uma transição que foi paulatina, né? Ou seja, existe todo um processo aí que fez com que a transição para um sindicalismo internacional mais protagonista, que fez com que, uma série de elementos que fez com que, do lado do metalúrgico, esse processo fosse mais paulatino, enquanto para as telecomunicações, esse processo fosse muito mais abrupto, né? E o que explica isso?
Em primeiro lugar, uma filiação internacional, tanto do sindicato, da confederação, da própria CUT em federações internacionais, né, estabelecer de uma forma quase concomitante. Pode dizer que isso não é uma mera casualidade, isso mostra uma certa organicidade até de todas essas organizações aí no processo de internacionalização. Essa organicidade aí bastante fácil de compreender ela, no sentido de ver até quem foram os presidentes da própria central sindical, da própria CUT, quem foram e a origem deles, né, uma origem extremamente metalúrgica, uma grande parte desses presidentes. E também, nesse processo de uma transição paulatina de internacionalização, também vinculada a uma série de ações que rompiam qualquer ideia de um simples recebimento de relações internacionais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma visita bastante emblemática aí de lideranças metalúrgicas do ABC dos Estados Unidos para tentar negociar com a Ford, né? Aquela ideia de que se constituísse aí, o ABC se constituísse na Detroit brasileira, né? Que as empresas passassem a migrar da região. E também, um outro ponto que eu gostaria de salientar com relação a esse processo de internacionalização metalúrgica, também veio vinculado, assim, tentando fazer uma apresentação bastante rápida de todos esses elementos, mas no próprio papel da CNM no sentido de promover não apenas projetos de cooperação internacional, mas também promover determinados programas de treinamento, como promoção de intercâmbio para aprendizagem de idiomas ou promoção de intercâmbio de suas lideranças para compreensão de como o ambiente internacional se estabelecia, ou seja, lideranças que foram apoiadas pela confederação para que aprendessem, inclusive, para viajar, passar um tempo no sindicato de outros países, entender um pouco como que a lógica internacional se desenvolvia. Né? No caso das telecomunicações, esse processo que eu chamei de um processo mais abrupto e mais reativo, né, ele se refere à ideia de que esse processo, esse rompimento com a lógica de internacionalização anterior, ele se dá basicamente a partir das privatizações do final da década de 90. Ou seja, esse processo tem um caráter econômico, um caráter de transformação econômica ainda mais forte, né, e mais abrupto, como foi o processo de privatizações, né, do que o processo de internacionalização que aconteceu na metalurgia. Então, principalmente porque até esse processo de privatizações ele representou também a entrada de empresas transnacionais no Brasil, e a partir daí que se começou a pensar ou se entender, né, saber que era importante, já poderia se saber que era importante, mas começou a se compreender que a internacionalização sindical ela era uma necessidade. Ao mesmo tempo, esse processo ele foi mais abrupto no caso das telecomunicações, porque esse caráter orgânico que a gente pode observar nas telecomunicações, em termos dos três níveis aí de organizações sindicais, sindicatos, confederação e central sindical, ele não aconteceu no caso das telecomunicações, né? Ou seja, a própria filiação do Sindicato de Telecomunicações à Federação Internacional não teve concomitante a entrada da força sindical, da central sindical no ambiente internacional, e mais do que isso, a central sindical não teve nenhum tipo de influência no processo de desenvolvimento de relações internacionais do Sindetel. Então, o que eu quero dizer com isso é que os processos de filiação internacional foram relativamente independentes, né? Isso não significa um processo orgânico prévio, como aconteceu no caso da metalurgia. Então, no caso dos anos 2000, o que a gente pode identificar é que se estabelece, constitui então um momento em que ambas as organizações elas se internacionalizam, elas passam a ter um papel mais protagonista no ambiente internacional e passam a ter uma intervenção sistemática nas próprias federações sindicais internacionais. Quando estou falando de intervenção sistemática, o primeiro dado que chama atenção é o pagamento de cotas substantivas de filiação. É algo que muda drasticamente a partir dos anos 2000. E acompanhado desse processo, existe então a ocupação de cargos internacionais. E no caso do metalúrgico, a gente observa, por exemplo, a ocupação do cargo no Conselho Mundial de Administração da Chrysler, né? Cargos internacionais no interior da Federação Sindical Internacional, da FITIM, né? Tanto em Genebra, como secretário
adjuntos, secretário-geral adjunto, o segundo cargo mais alto da Federação Internacional, e também cargo de ocupação no escritório regional aqui no Uruguai. No caso das telecomunicações, então esses cargos também passam a ser ocupados, mas eles não têm a mesma importância que no sentido da hierarquia dos cargos que foram ocupados pelos metalúrgicos, e também não é tão substantiva essa ocupação de cargos, né? Mas, além desse processo nos anos 2000, além das cotas, além da participação de cargos, o que passa a chamar atenção é justamente que a internacionalização sindical dos sindicatos brasileiros ela também pode ser vista a partir de um processo mais proativo, digamos assim, onde os sindicatos brasileiros começam a exercer solidariedade com relação aos sindicatos de outros países, né? E isso está estritamente vinculado também com a ideia de que empresas brasileiras passam a se internacionalizar cada vez mais, né? A gente tem diversos exemplos, né? Exemplos da Gerdau, da Arval, enfim, empresas que, no caso do metalúrgicos, que se internacionalizaram, no setor de telecomunicações também da Billit, então, e os sindicatos passam a exercer algum tipo de solidariedade com relação aos sindicatos de outros países, né? Então, e mais um dado importante é que, a partir dos anos 2000, principalmente ganhando velocidade, a ideia de que nos sindicatos metalúrgicos as ações internacionais estão vinculadas com a própria ideia de estabelecimento de redes sindicais internacionais.